Olá, esta é a parte 1 de 2 vídeos onde eu vou te entregar 10 habilidades essenciais para você se tornar um vendedor de sucesso. E para cada uma das habilidades eu vou te entregar também 10 dicas vitais para você refletir e fixar o conteúdo. Eu sou o Gaudi Vieira e esse é o seu canal de apoio. Fique comigo, me acompanhe neste vídeo e obtenha informações importantes para você se tornar um expert em vendas e adquirir habilidades em vários tipos de negociações. E vamos para a habilidade número 1 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Empatia e escuta ativa. Eu fiz um checklist aqui para não esquecer de nenhuma informação importante, ok? Buscar entendimento para a perspectiva alheia. Veja bem, nós estamos na habilidade número 1, que é a empatia e escuta ativa. Então, buscar entendimento para a perspectiva alheia. Nós temos que buscar sempre entender o que o cliente está formando ali em relação à expectativa ou perspectiva em relação ao produto, até em relação a nós, profissionais de vendas, né? O que o cliente espera de nós? E aí nós temos que buscar esse entendimento para poder, então, formalizar uma proposta coerente dentro daquilo que é a necessidade, dentro daquilo que é a dor do cliente como cliente. Buscar reconhecer as emoções do cliente. É muito importante nesse momento a gente procurar entender a linguagem corporal, a leitura facial. Todos nós, quando nos comunicamos, nós nos expressamos através da nossa face, através de linhas onde as expressões faciais comunicam ali algo, né? Então é importante que nós buscamos entender essas expressões, fazer essa leitura corporal e facial para poder, então, formular uma proposta coerente com a necessidade do nosso cliente, ok? Eliminar todo e qualquer julgamento. Gente, há muitos vendedores, enquanto estão, às vezes, escutando o cliente, já estão ali, digamos assim, formulando uma ideia de que o camarada está entrando com argumentos para ferrar com a negociação, ou ferrar com o produto, ou com a própria vendedora em si. Então, a gente tem que eliminar esses julgamentos que a gente faz e procurar escutar ativamente, ou seja, prestar atenção enquanto escuta o outro, no que ele está querendo, e fazer aquelas indagações interiores mesmo. O que ele está tentando me comunicar, me dizer com aquilo, o que ele está sentindo com o que ele está me dizendo. E através disso, então, você consegue ter uma comunicação muito mais assertiva. Então, é muito importante a gente também se colocar no lugar dele, para que a gente possa, escutando ativamente, formular uma ideia de negociação que seja condizente com a necessidade dele e também com a nossa proposta de venda, ok? Formular e comunicar o que você vai fazer, ou seja, dentro daquilo que você está ouvindo, já agrupando ali elementos que possam te trazer clareza na ideia de proposta, e formulando aquela proposta, comunicar bem claro aquilo que você quer passar para o cliente como negociação, como uma proposta de negócio, aonde então ele vai ver que você está como um vendedor, digamos, interessado na pessoa dele, na dor dele, e não somente em vender o teu produto e fazer números, ok? Vamos para a dica vital, então, da habilidade número 1, que é empatia e escuta ativa. Entender as necessidades do cliente e ouvir atentamente suas preocupações é fundamental para estabelecer um vínculo genuíno, certo? Então, gente, essa é a dica vital da habilidade número 1, que é a empatia e escuta ativa. Entender as necessidades do cliente e ouvir atentamente suas preocupações é fundamental para estabelecer um vínculo genuíno. Vamos para a habilidade número 2? A habilidade número 2 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso: comunicação efetiva. Comunicação, gente, para quem conhece as minhas aulas, para quem conhece meus vídeos, sabe que eu costumo dizer que comunicação é a base de tudo, ou seja, comunicação é a arte que encanta, né? Então é importante sabermos nos comunicar, principalmente para quem trabalha com vendas. O profissional de vendas, ele tem que ser um hábil comunicador, certo? Então vamos lá, procurar entender a linguagem característica do cliente. Gente,
Cada cliente se comunica de uma forma e a gente tem que criar, formar ali o rapport, criar o rapport, né? O que é o rapport? O rapport, ele é você criar digamos, se conectar na mesma linguagem do cliente. É aquela questão de fazer o espelhamento. Por exemplo, o cliente cruza o braço, você cruza também, algo de forma bem natural, né, gente? Se o cliente dá uma apoiada de lado, você apoia também, né? Então é aquela questão de você buscar conexão com o cliente e se colocando na mesma nível de linguagem dele, né? Para buscar entender. Ó, e evitar gírias, né, gente? Imagina, um cliente que fala de uma forma mais formal, você chegar com gíria, você vai perder totalmente a conexão. Aquele cliente que já busca falar um pouco mais com gíria, aí tudo bem. Aí você vai se comunicar a cada cliente, né? Mas sempre buscar conexão na linguagem. Então, procurar entender a linguagem característica do cliente, certo? Vamos lá. Encontrar elementos de sensibilidade. Então, o que eu quis colocar esse tópico aqui para não esquecer de passar para vocês? Encontrar elementos de sensibilidade. Por exemplo, tem cliente que tem um cachorro, ama cachorro, então buscar entender, e quando você sabe que esse cliente ele gosta de cachorro, por exemplo, você vai sempre, em um momento ou outro, numa oportunidade ou outra, você vai fazer um elogio a um determinado animal, ou até mesmo se você tem um animal, se você dono, tutor de um cachorro, você citar, o meu cachorro assim fez isso, contar algum fato, para quebrar aquela questão de, pô, o cara tá aqui só para me vender, só para me vender. Não, o cara tá aqui para criar relacionamento. O cliente entende que você tá ali como um ser humano e não como aquele profissional que só quer fechar a venda e ir embora, né? Fazer números, não. Então, é isso aí, buscar elementos de sensibilidade. O camarada tá com a camisa lá de um determinado time. Cara, você é o time tal. Então, a gente tem que... profissionais de vendas, a gente tem que sempre procurar entender, saber de tudo um pouco. Saber se teve futebol final de semana, se o time ganhou, quais são os times que ganharam. Porque daqui a pouco, você não vai chegar num cliente que torce para um determinado time e o time dele perdeu e chegar lá falando do time. Aí quebrou totalmente aquela linha de comunicação assertiva com aquele cliente naquele momento. Então é muito importante a gente entender de tudo um pouco, saber de tudo um pouco, mas... né, evitar cometer gafes, tá bom? Encontrar elementos de sensibilidade, é isso. O cliente gosta de cozinhar, fala em receita, coisa assim, procure saber alguma receita que você gosta e cite, é importante isso. Ser claro e objetivo ao expor características e benefícios ao produto ou serviço. Ser claro, nós estamos falando da habilidade número 2, comunicação efetiva, então ser claro e objetivo ao expor características e benefícios do produto. Ser claro, o teu produto ele tem essa característica, ele é bom, essa característica é bom porque ele te proporciona isso, 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 isso. Né? Então, a gente ser claro e objetivo, características e benefícios do produto. Né? Então, isso é um ponto. Vamos para a dica vital da habilidade 2, que é a comunicação efetiva. Vamos lá. Transmitir informações de forma clara e persuasiva, adaptando o estilo de comunicação às preferências do cliente. Gente, transmitir informações de forma clara e persuasiva, adaptando o estilo de comunicação às preferências do cliente. Lembrando que informações de forma clara e persuasiva. As informações, você ser bem claro ao passar as informações e também passá-las de uma forma persuasiva. Persuasão é influenciar para o bem, para o caminho do bem. Né? Não confunda persuasão com manipulação, não tem nada a ver. Manipulação é do mal, persuasão é do bem, ok? Então essa foi a dica vital da habilidade número 2, que é a comunicação efetiva. Vamos para a habilidade número 3? Habilidade número 3 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Conhecimento do produto e ou serviço. Busque maneiras simples e objetivas para qualificar o seu produto ou serviço. Veja bem, buscar maneiras simples e objetivas para qualificar o seu produto ou serviço. Então é muito importante que a gente não enrole, não faça um floreio todo para poder falar do seu produto, seja objetivo. Muitas vezes o cliente pergunta o preço, o vendedor, para querer agregar valor no produto, ele acaba fazendo um monte de floreio e tal, e isso acaba pegando um vendedor, um cliente, por exemplo, que
que não condiz com aquele tipo de linguagem, porque tem cliente que ele gosta que o vendedor seja mais objetivo, porque às vezes ele tem ali, por exemplo, se é um setor de compras de um atacadista aí, por exemplo, ele tem tem aqui, você para atender e tem mais uma lista de vendedores que tem hora marcada e tudo, e ele tem que atender todos aqueles vendedores até um determinado horário. Então, se você começar a fazer muito floreio, você acaba desconectando o cliente da sua comunicação. Então, é muito importante que você traga de maneira simples e objetiva a qualificação do teu produto ou serviço. Seja direto, porque é isso que a maioria dos compradores, dos clientes gostam. Clareza e direto ao ponto, ok? Você pode pegar isso como exemplo, a pessoa que vai gravar um vídeo passando, por exemplo, como eu passando aqui as habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. E eu começo a fazer todo um floreio antes de passar e eu começo a enrolar muito, quando vê você mesmo acabar saindo do vídeo e nem prestando mais. Então é muito importante o vendedor ele ir direto ao ponto, com clareza e sendo bem específico, e aí sim, né? Ok? Vamos para a próxima aqui. Especifique com clareza os benefícios e características. Inclusive, eu já falei isso anteriormente, mas como aqui o ponto aqui, a habilidade 3 é conhecimento do produto e o serviço, é importante que você demonstre para o cliente que você conhece bem o que você está vendendo através quando você é claro na especificação das suas características e benefícios do produto, ok? Encontre pontos fortes que atendam uma real necessidade do cliente. Você tem que ter já na manga pontos fortes do teu produto para mostrar para o cliente que aqueles pontos fortes, aqueles pontos, aquelas especificações, aquelas características do teu produto vai atender a real necessidade do cliente. Ok? Então isso é muito importante. Exemplos de como o produto vai ajudar na dor ou desejo. Exemplifique como que o teu produto vai ajudar na dor ou desejo do teu cliente. Ok? É muito importante você fazer esse alinhamento para que você então seja um vendedor de sucesso. Vamos para a dica vital da habilidade número 3, conhecimento do produto e o serviço. Dica vital que é dominar os detalhes do que está sendo vendido, destacando as características, bem como os benefícios que melhor atendam às necessidades do cliente. Então, gente, essa é a dica vital para você refletir e fixar o conteúdo, ok? A habilidade número 3, conhecimento do produto e o serviço. Vamos para a habilidade número 4, das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Habilidade número 4 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Resiliência, gente. O vendedor ele tem que ter na sua essência a resiliência como uma de suas principais características. Não há como um camarada ser um vendedor de sucesso se ele desistir no primeiro obstáculo que ele encontrar pelo caminho. Porque o vendedor é uma das principais funções, vamos dizer, uma das principais profissões que mais encontram obstáculos no meio do caminho, né? E é importante que esses obstáculos sejam vencidos um a um para que você chegue ao topo, para que você chegue no seu objetivo, que é fechar a sua meta, né, atingir sua cota de venda, fechar sua meta. Ok? Então, resiliência é fundamental. Pratique técnicas da inteligência emocional para superar certos desafios. Veja bem, gente, é importante que o vendedor ele busque sempre se autoconhecer. Eu me autoconhecendo, eu reforço meus pontos fortes e trabalho meus pontos fracos, né? Então, a resiliência ela tem que ser trabalhada através de técnicas de inteligência emocional para fazer com que eu supere as adversidades do momento, ou né, de um dia, às vezes, um dia de venda, muitas vezes, eu me lembro que quando eu aprendi a vender, a pessoa que estava me ensinando ali, ela costumava dizer assim, mais vale uma hora boa do que um dia inteiro, né? Vendas, mais vale uma hora boa do que um dia inteiro. Às vezes, tu passava o dia inteiro oferecendo, tomando não. Daqui a pouco lá, às vezes no final do dia, quando tu já estava ali no limite para desistir do teu dia, aí daqui a pouco fazia uma venda que fechava, às vezes salvava a semana inteira. Então o vendedor é isso,
tem que ser resiliente, tá, gente? Entenda que, na maioria das vezes, precisamos de alguns nãos antes dos sims. Então, quando o vendedor ele tem isso claro com ele, poxa, eu sei que a cada 6 ou 7 nãos eu vou ter o meu sim. Cara, então isso deve ser um fator motivacional para você ir em frente. Eu sei que eu vou escutar cada 6, 7, 8 nãos, o próximo vai ser um sim, então vamos correr atrás dos não para chegar no sim. Então isso é muito importante o vendedor ter isso claro, porque senão é 2, 3 sim, ele já está ali querendo desistir. Não, tem que seguir à frente, porque a vendas é isso mesmo. Lembre-se que o não de hoje poderá ser o sim do amanhã, né? O não de hoje poderá ser o sim do amanhã. Ok? Então é muito importante a gente entender isso, porque às vezes não tratar mal alguém, um determinado cliente, porque ele falou não. Não, às vezes aquele não, se você for uma pessoa resiliente, uma pessoa empática e tal, aquele cliente que te disse não hoje, amanhã, quando você passar de novo, ele poderá te dar um sim. Então isso é fundamental entender, tá? Reflita sobre todas as adversidades que você poderá encontrar na sua jornada. Isso vai te ajudar. Então é importante você entender que você vai para o campo de batalha, você vai para o campo de vendas, você vai chegar nos clientes, você pode encontrar adversidades. Ah, é um cliente que ele está já está atendendo lá vários vendedores, ele não vai conseguir te dar toda aquela atenção naquele momento. Você pode aí usar de técnicas, estratégias para voltar depois, né? Dar um alô para ele, ó, depois eu volto, tá? Você está ocupado agora, tá? Eu mesmo, quando tempo na minha carreira de vendas, eu já fechei vendas assim, de chegar, ver que o camarada estava ocupado e eu dar só um alô para ele, fica tranquila, não vou te atrapalhar agora, eu passo num outro momento. E aí quando eu passo num outro momento, ele fica até com aquela questão da lei da reciprocidade. Ele acaba me dando atenção, por quê? Porque eu já estive ali antes e eu voltei por causa dele. E isso acaba atraindo ali a lei da reciprocidade, que é quando a pessoa se sente na obrigação de te dar um retorno em função do que tu ofereceu para ela, que é te visitar ali, visitar mais uma vez ali ela. Tá? Então vamos para a dica vital da habilidade número 4 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Lidar com a rejeição e superar obstáculos com determinação, mantendo uma atitude positiva. Essa é a dica vital da habilidade número 4, que é a habilidade de resiliência, tá? Lidar bem com a rejeição e superar obstáculos com determinação, mantendo uma atitude positiva. Não é aquela coisa de fazer caras e bocas, fazer cara feia porque o cara te disse o não. Não, agradeça, porque você sabe que a cada 5, 6, 7 nãos, você vai ter o seu sim. Então agradeça pelo não dele, porque daí você está mais perto de atingir o seu objetivo, que é receber o sim. Ok? Vamos então para a habilidade número 5 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Habilidade número 5 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. A habilidade de negociação. Gente, todo e qualquer vendedor, todo e qualquer profissional que se dedica numa carreira de vendas, de que se dedica a ser um negociador, ele precisa saber que ele precisa estar todos os dias aprendendo e desenvolvendo técnicas de negociação. E essas técnicas vão fazer com que ele se torne um hábil negociador. Então, a habilidade de negociação é sim uma habilidade essencial para se tornar um grande vendedor. Ok? Então, consuma conteúdos que te ensine técnicas de negociação e persuasão que você vai encontrar em ótimos livros, né? Eu fiz essa anotação aqui para não esquecer de passar para você. Gente, é fundamental um vendedor ele consumir diariamente conteúdos que vai desenvolvê-lo. Então, comunicação persuasiva, né, técnicas de negociação, isso você vai encontrar em ótimos livros. Hoje nós temos, inclusive, muito conteúdo bom no YouTube. Hoje você tem podcast que você pode escutar no carro. Eu não sei, eu vou citar aqui rapidinho. Alguns de vocês já viram o filme Fome de Poder, o filme que conta a história do McDonald's. Quem viu o filme, vocês viram lá que o Ray Kroc, que é o camarada que desenvolveu toda a cadeia de fast food, ele pegou a ideia de um tipo de negócio que já funcionava bem e criou uma rede de franquias no mundo inteiro. Isso acabou gerando negócio para o mundo inteiro. Então,
O Ray Kroc, quando ele chegava no hotel, ele vendia lá no início, ele vendia as máquinas de milkshake e ele vivia batendo cabeça e já tinha vendido copos descartáveis, cantos redondos que não, né? E vendia outros conteúdos e ele estava vendendo as máquinas de milkshake. E quando ele chegava no hotel, porque ele acabava se hospedando em hotéis, ele colocava lá num toca-disco, antigo long play, os LPs, ele colocava lá um disco de negociação, comunicação e fundamentos motivacionais ali para que ele reabastecesse a sua carga ali de elementos motivacionais e tal, para que ele no outro dia entrasse com tudo no campo de atividade e tal. E a partir daí, então, começou a se desenvolver cada vez mais, até que se tornou aquele grande negociador que ele era, né? Então, ali a gente tem um exemplo de como o vendedor deve proceder. Ele deve buscar cotidianamente ou diariamente, ele tem que buscar elementos, conteúdos, para sempre colocar coisas novas aqui dentro, principalmente no que tange a comunicação persuasiva e habilidades de negociação. Crie rotina diária de estudos para aprimorar-se, ok? Seja flexível, porém reforce os pontos fortes do seu produto e ou serviço. A gente tem que ser flexível, né, com o cliente e tal, mas sempre sendo ali incisivo, sempre reforçando os pontos fortes do nosso produto ou serviço. Reforce as soluções que o seu produto oferecerá. Sendo ali, digamos, reforçando os pontos fortes, reforce soluções que o seu produto oferecerá. Por exemplo, o que aquele teu produto vai oferecer de solução para o teu cliente? Isso tem que ser reforçado, tem que deixar isso muito bem claro, para que o cliente perceba, realmente isso vai me ajudar. Ok? Vamos para a dica vital da habilidade 5 das 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Dica vital que é encontrar soluções mutuamente benéficas para ambas as partes, criando um senso de ganho para o cliente. Né? Encontrar soluções mutuamente benéficas para ambas as partes, tanto para o cliente como cliente, para mim como vendedor, né? Encontrar ali as soluções e aí criando um senso de ganho para o cliente. Eu tenho que deixar ali enaltecido o que o cliente vai ganhar, mostrar para ele que ele tem muito a ganhar ao adquirir o meu produto. Ok? E aí ele vai ver que não é só uma questão de querer fazer números, não, eu estou realmente focado em atender a dor dele. Ok? Esta foi a parte 1 de 2 vídeos onde eu vou te entregar as 10 habilidades essenciais para ser um vendedor de sucesso. Semana que vem eu posto a parte 2. Fique comigo! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com pessoas que você acha que esse conteúdo possa ser relevante e comente, deixe aí o seu comentário, o que você achou, o que você mais gostou e eu prometo que vou nos próximos vídeos buscar sempre melhorias dentro daquilo que você deixou ali de feedback, ok? Um abraço, fique bem, fique com Deus e boas vendas!